Nós passamos os pedidos, né? Mas aqueles que não se sentem à vontade em orar em voz alta, eles nos acompanham em oração. E não vamos de jeito nenhum desmerecer a oração, porque nós temos a tendência em achar que a única coisa que o crente precisa é vir aos domingos para escutar uma oração ou outra, e esquecemos da oração. O pregador, príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele disse uma vez que ele preferia ensinar 10 homens a orar, um homem a orar, do que 10 homens a pregar. E aí, depois vocês parem para ver os escritos dele sobre a oração. Era um homem que nutria isso e que teve um avanço evangelístico imenso na vida dele. Irmãos, no Salmo 121, a palavra do Senhor nos leva a depositar a nossa esperança no Senhor, depositar a nossa vida no Senhor, e também nos ensina mais a orar, porque a melhor maneira de depositar a nossa esperança no Senhor é através da oração. O Salmo 121 diz o seguinte: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Senhor Deus, escute as nossas orações, escute os nossos clamores, veja a nossa dependência do Senhor. Somos como crianças que não sabem andar, somos como crianças que precisam da orientação, da direção do Senhor, porque se o Senhor soltar as nossas mãos em um só momento, nós não temos força nem capacidade de continuar no caminho do Senhor Jesus Cristo. Nós não conseguimos, Pai amado, fazer nada sem o Senhor. Nós dependemos inteiramente da Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Escute as nossas orações, que esses momentos de oração que nem tivemos agora sejam constantes em nossa vida. Nos ensine a orar em espírito, nos compila a sempre estar orando e, como a Tua palavra disse, sempre em tempo oportuno, em situações adversas, sempre levantando mãos santas, orando pelos nossos governantes, pelas nossas famílias, pelos nossos vizinhos. Tudo em nossa vida necessita de oração. O crente não é nada sem a oração. A palavra do Senhor sem a oração se torna pretexto para a soberba em nosso coração. Nós necessitamos de quebrantamento, necessitamos, Pai amado, de vida de oração. Necessitamos de pessoas, homens e mulheres, que clamam dia e noite para que a Tua igreja seja saudável. A Tua igreja jamais será saudável sem a oração. A oração é aquilo que nos leva a ter relacionamento puro com o Senhor. Quebranta os nossos corações, Senhor Deus. Por favor, nos dê, Pai amado, esta convicção da oração. Que o Senhor, Pai Santo, fale agora aos nossos corações, através dos louvores e também da pregação da palavra, e que tudo nessa manhã seja para a glória, louvor e exaltação do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome dele nós oramos, Pai. Amém. Quando a música esmurece
aparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. A essência és tu. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. A essência és tu. A essência és tu. A essência és tu, Jesus.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Meus irmãos, agora nós vamos tirar um momento para a entrega dos dízimos e das ofertas. Que a nossa oração seja sempre o desapego total, como nós
vimos no Salmo que acabamos de ler, que a nossa esperança esteja sempre em Deus e não naquilo que nós podemos talvez conseguir com as nossas mãos, que a nossa esperança sempre venha do alto. Senhor Deus, não importa o valor que será depositado aqui hoje, Pai, não importa nada daquilo que talvez nós pensamos que vala alguma coisa, nós sabemos que o Senhor não necessita de nenhuma interferência humana para que a tua vontade, o teu propósito seja feito, porque o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, o Senhor está no domínio e governa sobre todos. Mas o Senhor é tão gracioso e misericordioso que nos deu a graça de poder contribuir com o avanço do Evangelho, poder contribuir com talvez alguma reforma neste templo, poder contribuir com o aluguel. Mais uma vez eu digo, o Senhor não necessitava de nenhuma interferência nossa, porque o Senhor é dono do ouro e da prata, o Senhor é dono de tudo, é dono de nós, é dono até daqueles que não temem o Senhor. Nós agradecemos pelo privilégio, a graça que o Senhor nos deu em trabalhar na tua obra, em nos sentir útil no avanço do reino de Jesus Cristo. Pai Santo, por favor, tire de nós qualquer pretensão que temos, Pai amado. Tire de nós qualquer coisa que nos leve a pensar que somos algo a mais do que realmente somos. Que o Senhor nos dê um coração quebrantado para confiarmos sempre no Senhor e nunca nas coisas desse mundo. Abençoe a vida financeira de todos que aqui estão, mas como eu acabei de dizer, que essa bênção não interfira em nenhum momento na dependência que nós temos que ter do Senhor. Que tudo seja para a glória, louvor e exaltação do Teu Filho. Em nome de Jesus, amém. Sabedoria e do conhecimento de Deus.
nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 10, versículos de 1 ao 12. Lucas 10, de 1 ao 12. Amém? Como os irmãos sabem, nós estamos numa série de exposições bíblicas no Evangelho que escreveu Lucas, a série chama-se Convicções. E hoje nós caminhamos para o capítulo 10 deste Evangelho. E nós vamos discorrer dos versículos 1 ao 12. E o título da mensagem de hoje é A Missão dos 70 é a missão de todos os cristãos. Amém? Então, com a sua Bíblia aberta aí, vamos fazer uma pequena oração antes de fazermos a leitura. Amém? Vamos orar, aproveitar e orar pelas crianças. Pai, abençoa em nome de Jesus Cristo as crianças que irão ali para a salinha estudarem. Dê à tua serva graça e sabedoria para instruí-las e ensiná-las no caminho do Senhor. Eu peço a direção do Senhor sobre a vida dela, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que fale aos nossos corações por meio da tua palavra, que o Senhor seja engrandecido, que eu diminua, que o Senhor fale aos nossos corações para a glória e louvor e por amor do teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Todos encontraram? Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Podeis assentar, meus irmãos. Na exposição de hoje, nós veremos o chamado de Jesus para os seus discípulos. E esse chamado, ele é uma missão especial. Uma missão que nós, cristãos, precisamos entender que é uma missão que também serve para nós. Nós também somos chamados a servir a Deus em todas as áreas da nossa vida. E isso inclui a missão de levar o Evangelho às pessoas
ao nosso redor. Como aprendemos hoje na escola bíblica, o que é o Evangelho. Nessa passagem, nós vemos que Jesus vai enviar 70 discípulos. E ele vai dar instruções bem claras para esses discípulos. E entre essas missões inclui curar os enfermos e proclamar a chegada do reino de Deus. E por último, confiar plenamente nele. Como cristãos, nós entendemos que também somos chamados. Também somos chamados para obedecer a Deus em tudo o que fazemos. E que o nosso serviço a Ele deve ser guiado pela Sua palavra e pelo Espírito Santo que em nós habita. Ao seguir essas instruções, meus irmãos, nós podemos descobrir, por meio desse texto, como aplicar esses ensinamentos na nossa própria vida. E assim, podemos fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Foi para isso que o Senhor nos chamou também. Então nós vamos para a exposição hoje e vamos juntos procurar entender a missão de Jesus para os 70 e a missão de Jesus para cada um de nós aqui presentes. Amém? Então vamos ao nosso texto, mantenha a sua Bíblia aberta aí em Lucas, no capítulo 10. O texto é bem grande, então nós vamos fazer o possível para preencher a argumentação nesse período de tempo que temos. Primeira coisa que nós percebemos aí no texto é o envio dos discípulos. Está no versículo 1. Depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Então nós percebemos que Jesus separa 70 discípulos. E uma coisa interessante, ele vai enviar esses discípulos de 2 em 2. E esses discípulos serão enviados por lugares que, posteriormente, Jesus iria passar por eles. O envio dos discípulos não é uma iniciativa deles próprios, e nem dos apóstolos. É uma iniciativa diretamente vinda do Senhor para a vida deles. Para entender o contexto social da época, não somente o contexto social, mas o contexto histórico e cultural, por trás dessa decisão de Jesus de enviar 70 em uma missão, nós vamos considerar alguns fatores. Primeiro fator, na cultura judaica da época de Jesus, os rabinos tinham discípulos que aprendiam com eles e eram vistos como sucessores em potencial. Então os rabinos, eles tinham seus discípulos, os chamados talmidins, e eles ensinavam a esses pequenos discípulos os princípios da palavra de Deus, da Torá, da lei e dos profetas. E esses discípulos que aprendiam com esses rabinos, eles eram enviados para ensinar a outros os princípios da lei do Senhor. Então, outro aspecto importante, na tradição profética do Antigo Testamento, Deus poderia chamar e enviar pessoas para proclamar a mensagem ao seu povo. Então, Deus também preparava os seus profetas e os enviava em seu nome para falarem aquilo que ele tinha a dizer. O contexto político da época, sobre o domínio romano, gerava nas pessoas uma expectativa da vinda do Messias. Então, desde bem antes de Jesus nascer, os profetas já estavam anunciando que viria o Messias. Então,
da mesma maneira, Jesus obedecendo essa tradição de enviar mensageiros para proclamarem a sua chegada, assim como Deus enviou os profetas para proclamarem a vinda do Messias, Jesus agora está enviando 70 discípulos para proclamarem que o Messias já chegou. Outro aspecto importante era o envio de discípulos de 2 em 2. Pode parecer simbólico esse fato de enviar de 2 em 2, por que não de 1 em 1? Ou de 3 em 3? Por que de 2 em 2? Isso é um efeito simbólico, porque 2 em 2 são 2 testemunhas. 2 testemunhas falam melhor do que uma testemunha. O segundo aspecto importante aqui é o fato de 2 pessoas ajudarem-se mutuamente. A importância de andar acompanhado, de ter sempre o auxílio, a companhia de alguém do seu lado. Esse é um princípio que nós levamos até mesmo para o evangelismo e para o ministério. Seria muito difícil aqui na igreja ser apenas um pastor. Graças a Deus nós temos 2, e a expectativa é que em breve nós tenhamos 10 pastores aqui. Porque quanto mais pessoas unidas em prol do evangelho e combuídos no mesmo propósito, melhor é para a obra do Senhor. E nós percebemos que esses princípios foram aplicados pelos apóstolos posteriormente. E nós temos um exemplo disso em Atos 13, 2 a 3. Acompanhem comigo, Atos 13, 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Percebemos até que a questão aqui não é nem tanto porque a igreja estava com vontade de dar prosseguimento a um princípio que Jesus já havia estabelecido. Não, o Espírito Santo já estava dizendo, vai ser dessa maneira. Vai ser exatamente como Jesus fez. A seguir, nós vamos ver a advertência de Jesus para os discípulos. E aí nós vamos escorrer do versículo 2, que diz o seguinte: e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Antes de Jesus enviar os seus discípulos, ele faz uma advertência para eles sobre a grandeza da seara. Ele faz uma analogia aqui entre as pessoas que precisam ser alcançadas, como que uma grande colheita de uma seara que já está madura, que o trigo já está maduro, está pronto para ser retirado e colhido. E Jesus está dizendo, há muitos aí que estão prontos para receber o evangelho e serem colhidos, ou seja, acolhidos no reino de Deus. É interessante, meus irmãos, nós notarmos que as palavras enviar e seara, no texto grego, têm uma raiz comum. Elas indicam a ação de enviar e a ideia de colheita, respectivamente. Então, as palavras enviar e seara indicam a ação de enviar e a ideia de colheita, respectivamente. Tem o mesmo objetivo, o mesmo sentido. Jesus reconhece que a tarefa de pregar o evangelho é grande e exige muitos trabalhadores. E qual o meio que ele estabeleceu para que esses trabalhadores pudessem alcançar o maior número possível de trabalhadores? A oração. Felipe estava falando de oração agora há pouco aqui na igreja. Talvez os irmãos que às vezes se arriscam aí na alvenaria vão entender isso, e talvez o Felipe aqui entenda melhor do que todos.
Não há possibilidade de construir uma casa colocando tijolo em cima de tijolo. Os irmãos não poderão ser edificados se nós ficarmos colocando fundamento em cima de fundamento, sem algo para colar. Então nós entendemos que a oração é a argamassa. É ela que cola os blocos, é ela que cola os blocos para que eles possam formar uma sustentação, uma parede, uma construção. Então a oração, ela é a argamassa dos fundamentos. Quando nós trazemos ensinamentos e princípios aqui, a argamassa é que mantém isso de pé. E ao mesmo tempo que mantém de pé, a argamassa, o que ela faz? Ela tampa os tijolos para ficar bonito. Então a oração, ela é como a argamassa em cima dos fundamentos. Imagine você, meu irmão, uma grande seara, um grande campo de trigo, e talvez no nosso contexto seria mais fácil, um grande campo de milho. E você é o único trabalhador disponível para colher. E por mais que você esforce, você não vai conseguir. Você precisa de mais pessoas para ajudar você. Da mesma forma, Jesus está dizendo que a colheita espiritual ela é grande e que é preciso de muitos trabalhadores para ajudarem a proclamar a mensagem do Evangelho. É como se Jesus estivesse chamando por mais pessoas para ajudá-lo a colher essa seara espiritual. E assim como o dono do campo de trigo ou de milho, como mais no nosso contexto, precisa pedir ajuda para colher a seara, Jesus instrui aos seus discípulos que orem, que clamem a Deus para que Deus possa enviar obreiros. E então essa advertência de Jesus é como uma espécie de chamar a atenção deles, que algo precisa ser feito, não somente a nível de ação, mas a nível de oração, para que os agentes da colheita sejam muitos e o Evangelho alcance muitas pessoas. A seguir nós veremos que Jesus irá dar algumas instruções para a missão. Uma ordem e um alerta. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Jesus alerta os discípulos que eles seriam enviados como cordeiros para o meio de lobos. E isso demonstra uma doutrina que nós aqui entendemos, que é o quê? A depravação total ou a corrupção radical da humanidade. O ser humano, ele não tem desejo por Deus. O ser humano, ele não tem vontade. A vontade do ser humano é entregar-se aos seus pecados e pecar cada vez mais. O ser humano, ele está totalmente corrompido pelo pecado. Tem algumas pontinhas de qualidades que é a graça comum de Deus, mas em relação ao ser humano ir a Deus e desejar e ansiar por Deus, isso jamais irá acontecer a não ser pela ação e poder do Espírito Santo na vida dele. E quando o ser humano faz isso por sua própria vontade e por seu próprio desejo, ele busca deuses errados, doutrinas erradas, falso ensinamento. Então o ser humano totalmente corrompido pelo pecado, jamais será, vamos dizer, acessível ou desejoso de ouvir a mensagem do Evangelho. Então eles estavam indo como cordeiros no meio de lobos, pessoas que não iriam aceitar o Evangelho, pessoas que iriam odiá-los, pessoas que talvez iriam persegui-los e tentar impedi-los. Então Jesus alerta eles sobre essa questão. Mas como nós veremos nas próximas pregações, apesar de toda essa intensa luta dos perdidos ou dos ímpios contra o Evangelho e a proclamação do Evangelho, eles, da mesma maneira como os apóstolos anteriormente, eles voltarão triunfantes.
Porque nada pode impedir a vontade do Senhor de se cumprir e o poder do Senhor de se manifestar segundo a vontade e o desejo dele. A seguir nós vamos ver algumas orientações para os 70. Ele vai dizer para eles no versículo 4, para eles não levarem bolsa, nem alforge, nem sandálias, a não saudar ninguém pelo caminho, ao entrar numa casa, dizer antes de tudo, paz seja nesta casa. Eles vão dizer, se houver um filho da paz, ele vai dizer, se houver um filho da paz, a paz repousará sobre aquela casa. Ele vai dizer para permanecer na mesma casa, comendo e bebendo, e não ficar mudando de casa em casa. Ele vai dizer, quando se entrar numa cidade, serem bem recebidos, eles devem comer do que lhes for dado. Então nós vamos pontuar essas orientações de Jesus. Primeiro, os discípulos não devem levar nenhum tipo de bagagem. Eles devem confiar na provisão e no cuidado do Senhor. Não é uma viagem, quando às vezes nós vamos fazer uma viagem, e a gente às vezes quer fazer algumas economias na estrada, então a gente leva sanduíche, maionese, salpicão, a gente leva pão, a gente leva biscoito, doce, água, leva um jarro de água para não ter que comprar água, enfim, a gente faz suco e coloca numa vasilha, a gente está sempre levando provisão, porque a gente não sabe o que vai acontecer na viagem, e a gente precisa se alimentar. Não, aqui Jesus diz, não levem nada, vocês vão ficar na total dependência de mim e das pessoas que eu colocarei na vida de vocês para ajudar vocês. Segundo aspecto, eles não deviam parar para saudar as pessoas. Interessante, mas peraí, é só cumprimento, oi, tudo bem? Como é que vai? Não. Porque naquela época a saudação não é como é hoje, né? A saudação, o camarada parava, ele, e ao parar ele conversava, ele abraçava, ele beijava. Era comum entre eles dessa maneira. E isso atrasava a viagem, era urgente. Entra aqui, dá um abraço, um beijo, uma conversa, uma palavra, perdia-se tempo. Então, Jesus diz, não cumprimentem ninguém pelo caminho. Eles foram advertidos a não pararem. Terceiro, ao chegarem no local, eles deveriam confiar na providência de Deus. Você imagina chegando numa terra estranha, e você não sabe o que fazer, você está com fome, está com sede, confie na providência de Deus. Vão até uma casa, que é a quarta coisa importante que Jesus diz. A casa que os hospedassem, ali eles iam permanecer, ali eles iam receber sustento, ali eles iriam receber cuidados, ali eles se dedicariam integralmente à missão e viviam por conta daqueles irmãos, daquela casa que os acolheu. E na casa que os hospedassem, eles permaneceriam e ali ficariam para se dedicar integralmente à missão. Outro aspecto, eles deveriam estar satisfeitos com o local que Deus proporcionou para eles, que Deus estabeleceu para eles ficarem. E eles não deveriam ficar especulando lugares melhores. Então, tipo assim, essa casa está muito boa, mas na outra casa pode ser melhor. Não. Onde vocês chegarem e forem recebidos e derem acolhimento para vocês, ali vocês vão ficar. Todo tipo de querer mais, de ir além daquilo que Deus proporcionou, o Senhor Jesus recomenda que eles não deveriam seguir. Eles deveriam saudar a cidade onde eles chegassem, ou a casa onde eles chegassem, com a paz do Senhor, com a paz de Deus, deixar ali a paz que eles traziam. Eles deveriam beber o que lhes fosse oferecido e comer o que lhes fosse oferecido. Então, vemos que Jesus os instrui sobre o significado da missão. E qual é o significado da missão? A missão dos discípulos não é uma missão de imposição, não é uma missão de conquista,
É uma missão de serviço e testemunho. Eles não estavam ali para estabelecerem o reino de Deus naquele lugar. E esse é um equívoco que muitos cristãos cometeram ao longo da história, de acharem que poderiam estabelecer o reino de Deus em uma determinada região, em um determinado país. E, infelizmente, esses processos muitas vezes fracassaram. Que o reino de Deus não é um estabelecimento de um local com um trono. O reino de Deus está na vida do salvo. E o testemunho e a vida desse salvo é a manifestação do reino de Deus, que irá se concretizar plenamente no dia do nosso Senhor. Então a confiança de Deus, a dependência da hospitalidade das pessoas, nada mais é do que uma demonstração de humildade, uma demonstração de confiança na ação, na provisão e no poder de Deus na vida deles. E qual é a mensagem? É o anúncio da proximidade do reino de Deus. É um convite para a conversão e para a mudança de vida. E por fim nós veremos a bênção para aqueles que receberam o reino de Deus e o juízo para aqueles que rejeitaram. Está nos versículos 9 até o versículo 12 do nosso texto. Jesus vai lhes dizer como eles devem apresentar o reino de Deus. Veremos que essa apresentação será por meio de manifestações de poder. Poder para curar os enfermos, libertar os cativos, e poder para proclamar a mensagem do Evangelho. Os discípulos, eles devem curar os enfermos, e eles deveriam anunciar a proximidade do reino de Deus. Então esse era o primeiro grande objetivo deles, quando eles chegassem ali, e essa era a grande missão que estava diante deles, e isso seria também uma forma de dizer, trazemos o Evangelho como uma reconciliação do homem com Deus, e o estabelecimento do reino de Deus, mas o Evangelho também é juízo, para os que rejeitam. Quando eles não fossem recebidos, eles deveriam sacudir o pó daquela cidade. Simbolicamente, era um testemunho contra aquela cidade. E isso fazia uma parte da tradição, da cultura daquela época. E os judeus faziam isso quando saíam das cidades e que eles consideravam as pessoas ali indignas. Eles limpavam o pó, tiravam a poeira dos pés. E essa manifestação, bater os pés para tirar, era bem compreendida e entendida pelas pessoas. Eles sabiam que aquilo significava juízo para eles. Jesus disse, se uma cidade não os receber, além de bater os pés, eles deveriam sair pelas ruas, anunciar a chegada do reino de Deus. No versículo 10. Esse versículo vai indicar o quê? Que os discípulos devem continuar a missão, mesmo que sejam rejeitados por algumas pessoas. E aí o que acontece? Aqueles que rejeitam, versículo 12 diz, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade que não os recebeu. O que aconteceu com Sodoma? A cidade de Sodoma e Gomorra foram engolidas pelo fogo, que desceu do céu e acabou com as cidades. E até hoje eles estão procurando a cidade de Sodoma e Gomorra. E segundo os arqueólogos, os estudiosos, dizem que ela está lá debaixo do Mar Morto. A cidade foi sucumbida, destruída. E é o mesmo juízo que vai vir sobre aqueles que rejeitavam os 70, os discípulos de Jesus Cristo, enviados para proclamar o Evangelho. Essa frase mostra para nós que a rejeição da mensagem do Evangelho, ela tem consequências sérias. E que a salvação, ela é oferecida a todos. A salvação é oferecida a todos.
mas nem todos a receberão. Então vamos fazer algumas aplicações em cima disso que a gente desenvolveu até aqui. Na perspectiva cristã atual, principalmente dentro do nosso meio reformado, o envio dos discípulos por Jesus continua sendo uma iniciativa divina, de Deus, do Espírito Santo, que enfatiza a importância da missão e também do testemunho cristão. É importante lembrar para os irmãos que a missão de levar o evangelho a todos os povos foi dada por Jesus a todos os seus seguidores. Ah, mas eu não sou pastor, não sou líder, não, todos. O Michel, lá na escolinha dele, já tem a missão de falar do evangelho e dar testemunho. É uma missão de todos, não somente dos 70. Mas, pastor, como o senhor pode provar para mim que essa é uma missão de todos? Mateus 28, 19 a 20. Vocês acham que Jesus estava falando somente para os seus apóstolos e discípulos ali? Aí o evangelho morre no Novo Testamento e daí para o Novo Testamento para frente não tem mais nada? Em Atos dos Apóstolos o evangelho continua. E o livro de Atos continua aqui. Atos continua. Eu, você, a igreja do Senhor genuína é Atos. E manifestação do poder de Deus por meio do evangelho. E diz o texto de Mateus 28, 19 a 20, e ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então essa é a missão. E primeira coisa que nós precisamos compreender, assim como no contexto da época, a cultura e a tradição cristã atual aumenta o significado da missão e a necessidade de nós cumprirmos com essa missão. Os cristãos de todo o mundo são chamados para compartilharem o amor de Cristo com o mundo inteiro. Porque o mundo está desesperadamente carente de um Salvador. E busca de todas as formas preencher a angústia de sua alma, que só pode ser preenchida pela pessoa de Jesus Cristo. E o Evangelho é para todos. Nem todos serão salvos, mas é para todos. Deus amou o mundo, João 3,16, de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda que o Evangelho seja para todos e nem todos se convertam, é missão e dever de todo cristão levar essa mensagem. A mensagem do Evangelho. Segundo, a advertência de Jesus aos discípulos sobre a grande colheita e a escassez de trabalhadores continua sendo relevante nos nossos dias. Há uma grande necessidade de obreiros para essa messe. E os cristãos, nós cristãos, devemos orar para que Deus envie mais pessoas para ajudar nessa tarefa. Coisas maravilhosas e preciosas nós temos aprendido aqui na escola bíblica, não é verdade? Mas nós precisamos colocar massa nisso, não é, Felipe? Senão a parede vai cair. Levantar a parede sem massa vai cair, pode amarrar. Vou colocar bem amarradinho, não tem jeito. Quando vier o vento, quando vier a tempestade, vai cair. Mas a parede está sob o alicerce que é Cristo. Amém. Mas está sem massa, vai cair. O alicerce vai ficar firme lá, mas a parede vai cair. Igreja
Igreja sem oração não permanece. Evangelismo e ministério de proclamação do evangelho sem oração não prevalece. Então nós devemos orar constantemente. Em Lucas capítulo 10, versículo 2, que é o nosso texto que nós estamos desenvolvendo, Jesus faz essa advertência. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quem pode contratar os trabalhadores? É quem tem o campo. O mundo é o mundo de nosso Senhor. É o campo do nosso Senhor. E Ele está contratando trabalhadores para colherem as messes. Quando vamos para a colheita, o trabalho é árduo, é cansativo. Podemos ferir as nossas mãos e os nossos pés, mas voltamos jubilosos, carregando os feixes, como diz o salmista. Jesus instrui os discípulos a irem sem bagagem, a confiar na providência de Deus. E essa instrução continua sendo relevante hoje, não é verdade? Pois os cristãos também, hoje, mais do que nunca, devem confiar em Deus e não depender apenas dos seus próprios esforços e de suas habilidades. Os recursos para cumprir a missão vêm do Senhor. De que maneira? Não sabemos, mas virá. É como, por exemplo, a água e o cano. O cano nada mais é do que um condutor. Ele vai trazer a água, mas ele não é a água. Ele não tem poder de produzir água. O cano, ele não é uma fonte, mas a água passa por ele. As pessoas não são a fonte de bênção para as nossas vidas, mas as bênçãos do Senhor irá passar pelas pessoas para abençoarmos uns aos outros. É o instrumento pelo qual a água virá, não é a água. Então, a casa que te acolhe, o irmão que te ajuda, ele não é Deus. Ele é apenas um instrumento de Deus, por meio do qual Deus te abençoa e te fortalece. Então não se preocupe com o fato de não ter condições, ou não ter recursos. No momento certo, Deus vai prover tudo o que você necessita para cumprir o propósito dele de proclamar a mensagem do Evangelho. Em Marcos 6, 25 a 34 diz assim, Marcos 6, 25 a 34. É muito grande o texto, então eu vou apenas resumi-lo aqui para os irmãos. Jesus diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E aí ele vai fazer a analogia do pássaro. O pássaro não se preocupa em costurar a sua roupa, as suas penas. E no entanto ele se renova a sua plumagem. Ele não se preocupa em plantar e colher. No entanto, ele encontra o seu alimento. Há sempre provisão para ele. Os lírios dos campos são tão lindos, são belos. Como disse o texto, nem Salomão na sua glória pôde se vestir como um lírio. E se Deus cuida de lírios que hoje nascem e amanhã murcham, não vai cuidar de você e de mim? Basicamente, Jesus está dizendo, olha, em vez de vocês ficarem preocupados com roupa, com comida, com vestes, com coisas deste mundo, concentre-se em buscar a Deus. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Observe, primeiro e não exclusivamente. Porque senão muitos cristãos vão deitarem nas suas camas e esperarem que Deus abra as portas e traga para eles tudo o que eles precisam. Não, primeiro Deus e depois você precisa sair, ir, confiar
na provisão e no cuidado do Senhor. E quando nós não confiamos na provisão e no cuidado do Senhor, nós ficamos preocupados, ansiosos. Será que eu vou ter o que comer? Será que eu vou ter o que vestir? E amanhã, será que eu vou ter como pagar as contas? Será que vai ter comida aqui em casa? O meu salário está chegando o dia do pagamento. Como é que eu vou fazer? Será que vai dar? Busque o Senhor. Em primeiro lugar. Busque o Senhor em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. Então o Senhor é aquele que provê cada uma das nossas necessidades. O pão nosso de cada dia. Ele provê para cada dia. Como o maná no deserto. Era num determinado horário, para aquele dia. De manhãzinha eles acordavam, estava lá o maná no campo. Eles recolhiam e comiam para aquele dia. Alguns queriam guardar para outro dia, mas apodrecia, estragava. Porque o Senhor tinha provisão para cada dia. Quem confia no Senhor, vive a cada dia. Não fica ansioso nem preocupado. Porque ele sabe que o Senhor é aquele que vê e provê cada uma das suas necessidades. É um jargão muito usado por cristãos. Deus proverá. Bom, Deus é aquele que vê e provê, segundo a sua vontade. Assim como na época de Jesus, os cristãos enfrentavam resistência e eram perseguidos ao compartilhar o Evangelho, assim pode ser nos nossos dias. Mas Jesus nos ajuda, nos fortalece para permanecermos firmes na fé em meio às perseguições. Confiando em Deus, estamos tranquilos que Ele irá nos dirigir e guiar-nos segundo a sua vontade e prover o que necessitamos. Em Mateus 10, 16, 23, que é um texto paralelo a este que nós estamos desenvolvendo, diz assim, versículo 16 do capítulo 10 de Mateus: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Ele vai ampliar mais aqui. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos os homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão em suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. Versículo 19: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte o outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Então, Mateus dá uma ampliada, né? Vocês estão indo como lobos, em Lucas vocês estão indo como cordeiros para o meio de lobos. Mateus vai dizer, o que vai acontecer? O que esses lobos vão fazer? E não é fácil. Mas não se preocupam, eu vou dar a vocês o que falar. E vocês não vão falar somente a pessoas do cotidiano. Vocês serão levados diante de autoridades. E lá vocês irão falar o que eu irei dar a vocês capacidade de falar. Algumas pessoas usam a seguinte desculpa para não proclamarem o Evangelho.
Ah, pastor, eu não sei de nada. Eu começo a falar, eu me embanando todinho, e eu começo a falar besteira, eu estou até com medo de pregar alguma heresia, e depois o pastor tem que ir lá corrigir. Ore ao Senhor, se coloque nas mãos dele, e vai, porque ele é contigo. Em resumo, para aplicação, a missão de levar o evangelho a todos os povos, ela continua sendo uma iniciativa de Deus. E essa missão enfatiza o quê? Colaboração entre os cristãos, dependência da providência de Deus. Os cristãos de todo o mundo devem seguir as instruções de Jesus. Devem confiar na orientação que Ele nos dá para nós cumprirmos esta importante missão. Amém? E eu quero concluir dando alguns exemplos de grandes heróis da fé. O contexto da seara, da colheita e do juízo é uma metáfora, nós sabemos, que Jesus usou para falar sobre a importância dessa missão. E da urgência em cumprir a obra que Ele nos chamou para fazer. Não é verdade? A obra que Ele nos chamou para fazer, assim como na agricultura, a colheita precisa ser feita no tempo certo, não é verdade? Pois a demora vai fazer o quê? Vai levar à perda dos frutos. Da mesma forma, a obra da evangelização é uma tarefa urgente, que precisa ser realizada enquanto há tempo. Na Reforma Protestante, eu vou citar os grandes nomes, dois grandes nomes de evangelistas batistas regulares, que foram usados por Deus para cumprir essa missão. O primeiro exemplo é o William Carey. William Carey é considerado o pai das missões modernas. Ele disse o seguinte: espero que os cristãos despertem e se esforcem para proclamar o evangelho a todas as nações. Carey foi para a Índia, ele trabalhou para produzir a Bíblia para muitos idiomas diferentes, além de plantar igrejas e pregar o evangelho. Não foi fácil. Ele não ganhou nenhuma pessoa para Jesus durante um bom tempo. A igreja dele não tinha ninguém. Mas ele ajudou a abrir hospitais, ele ajudou a traduzir a Bíblia. A contribuição foi imensa. Nem os próprios irmãos que o enviaram confiavam nele. E alguns entre os irmãos diziam: não precisa ir para lá, não, Deus já tem os escolhidos dele. Mas Carey mostrou para nós que nós temos a missão. Ainda que acreditamos na predestinação, nós temos a missão de levar o evangelho aos que estão perdidos. Mas, e se os perdidos não se converterem? O evangelho será juízo para aqueles que o rejeitam. Outro exemplo que nós temos é Charles Spurgeon. Ele foi um grande pregador batista que viveu no século XIX. Ele disse: um pecador jamais pode ser salvo a menos que a mensagem da graça de Deus seja pregada a ele. Spurgeon pregou com zelo e paixão e ele levou milhares de pessoas a Cristo. A obra da evangelização, irmãos, não é apenas uma tarefa para os grandes evangelistas como William Carey e Charles Spurgeon. É uma missão de cada um de nós. E cada um de nós tem um papel importante nessa missão. E nós precisamos orar, nós precisamos pedir a Deus para enviar mais obreiros. São quase 8 bilhões de habitantes. Se é que não são 8 bilhões. E entre esses 8 bilhões, há muitos escolhidos do Senhor, aguardando a mensagem do Evangelho. E pode ser que um desses 8 bilhões seja o seu vizinho, seu colega de trabalho,
seu colega de escola. Nós precisamos estar dispostos a fazer parte deste grupo e pregar o Evangelho. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Tentei ficar um pouco mais quieto, né? Percebo que eu ando muito para lá e para cá e os irmãos ficam... Acabar fazendo os irmãos ficarem tontos de tanto mexer com a cabeça, né? Aí eu ficando mais quieto, os irmãos vão ficar mais tranquilos. Não sei se vou conseguir não, porque às vezes eu me empolgo, aí o pastor Ronda sabe como que é, né? Então precisa controlar aqui, mas vai dar certo. Pai, nós agradecemos a Ti por esse momento aqui na palavra do Senhor, em que Tu tens falado ao nosso coração. Nos ajuda. A missão é grande, a seara é grande, são poucos trabalhadores. Envia, Senhor, obreiros para a Tua seara. Em nome de Jesus. Amém.